Fala pessoal, a gente está de volta aqui na nossa série de viagem para os Estados Unidos, né, onde a gente vai te passar o passo a passo de como viajar para os Estados Unidos. No vídeo passado a gente fez uma visão geral de quais são os documentos que são necessários para a sua viagem aos Estados Unidos. Falamos ali um pouco, né, em uma visão geral sobre o passaporte e o visto. Então, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um detalhamento sobre a emissão do passaporte. Então, você que quer viajar para os Estados Unidos e não tem nem sequer o passaporte, nesse vídeo aqui a gente vai falar os detalhes e também vai fazer eu vou para o computador ali e vai fazer uma emissão de um passaporte ali na prática para você entender como é que é o passaporte. Vamos lá? Então, pessoal, o passaporte, ele é uma espécie de carteira de identidade internacional. É um documento que vai lhe identificar em qualquer país, né? Então, reconhecidamente, o passaporte brasileiro, ele é válido em todos os países, assim como os outros países também são válidos aqui no Brasil. Então, de posse do passaporte, você vai poder aí fazer viagens internacionais para várias partes do mundo, certo? O passaporte, ele é emitido pelo governo brasileiro, né? Quem faz o procedimento, mais especificamente, é a Polícia Federal, e para você fazer ele, tem alguns passos, certo? O primeiro passo, você vai preencher online o formulário de solicitação do passaporte. É um formulário simples, ele pede poucos documentos, né? No caso, você vai precisar apenas de um documento de identificação ali, você pode fazer utilizando, por exemplo, a sua carteira nacional de habilitação, ou você que não é habilitado pode estar fazendo ali, utilizando o seu registro civil, que é emitido aí pelos governos estaduais, ou até fazer a emissão utilizando a sua carteira profissional ou a sua carteira aí dos registros dos conselhos. Também são documentos aceitos ali como documento de identificação. Então você entra no site da Polícia Federal, a gente vai deixar o link aqui embaixo para a emissão do passaporte, e você vai fazer o preenchimento do formulário de solicitação. Então, esse formulário ele vai pedir dados pessoais ali e documentais seus, você vai preencher rapidinho, é coisa fácil. Então, depois que você preencher ali o formulário, você vai fazer o pagamento da taxa. Essa taxa hoje está em R$250 ali aproximadamente, e você pode fazer o pagamento via cartão de crédito, via boleto ou via Pix. Se você pagar via cartão de crédito ou via Pix, o sistema já identifica ali em poucos minutos que você fez o pagamento, né? E aí você já pode fazer o agendamento para que você compareça num dos postos da Polícia Federal. Aí lá no site de agendamento ele vai elencar todos os postos que existem mais próximos de você. Se não tiver na sua cidade, vai ter numa cidade ali vizinha, uma cidade maior. Então você vai comparecer lá no posto da Polícia Federal para levar a documentação exigida e para fazer ali a coleta da fotografia e a coleta das suas digitais, certo? Depois que você comparecer ao site da Polícia Federal, você vai fazer todo o procedimento ali de coleta e o procedimento de identificação da sua documentação e vai ser feito a emissão do seu passaporte, certo? Depois que essa emissão for feita, a Polícia Federal promete entre 6 e 10 dias úteis para que seu passaporte fique pronto. Aí você pode ficar conferindo ali no site de agendamento se o seu passaporte já está pronto, e geralmente você vai receber no e-mail que você preenche no cadastro a informação se o seu se o seu passaporte está pronto. Uma vez que o seu passaporte estiver pronto, você pode ir na Polícia Federal fazer a retirada, e para esse procedimento você não precisa agendar, tranquilo? E vamos lá, quais são os dados básicos, aliás, informações básicas sobre um passaporte? A primeira questão é que depois que você emite o passaporte, ele tem uma validade, certo? Para pessoas que têm a partir de 18 anos,
essa validade é de 10 anos. Para pessoas que têm menos de 10 anos, essa validade ela vai mudar conforme a idade da pessoa, certo? Eu vou mostrar agora na tela uma tabela com a validade de todos os passaportes conforme a idade, tranquilo? E o outro critério para validade é se você já teve ou não um passaporte perdido, furtado ou roubado, porque nesse caso você deve informar a Polícia Federal através de boletim de ocorrência, emitir um novo passaporte e aí a validade desse novo passaporte ela também vai ser influenciada ali por esse fato de perca, roubo ou furto do seu passaporte, tranquilo? Então, dito isso, o único passo que a gente precisa deixar, o único fato que a gente precisa deixar bem claro é para viajar para os Estados Unidos, seu passaporte precisa estar válido. E devido a um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, a validade do seu passaporte ela precisa ser até o último dia da sua estada nos Estados Unidos. Então, vamos supor, se você vai viajar para os Estados Unidos e vai passar lá 7 dias, seu passaporte deve estar válido até o último dia da sua saída, certo? Só que já vai uma dica aqui, se você tiver com o passaporte ali, com a data de vencimento muito próximo à data final da sua viagem, o nosso conselho é emita um novo passaporte, viaje com um passaporte com um lastro aí de validade um pouco superior ao seu retorno, porque digamos, se você estiver retornando da sua viagem e o seu passaporte é válido até o último dia, se você tiver problemas no embarque, precisar adiar ali o seu embarque da volta para o dia seguinte, você não vai conseguir embarcar se você não tiver um passaporte válido. Aí já vai ser um perrengue ali da sua viagem, que você já tem que ir a um consulado brasileiro ali em solo americano para fazer a emissão de um novo passaporte, vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar com hotel, ou seja, vai ser um problema grande aí na sua viagem. Então a dica é, se você está com um passaporte com o tempo de validade ali muito próximo da sua data de retorno, faça logo a emissão do tranquilo? Então, dito isso, vamos aqui para a prática, vamos aqui para o computador para a gente fazer o procedimento de emissão de um novo passaporte. Vamos lá. Vai abrir o seu navegador, né? Você pode usar o navegador da sua preferência, mas eu indico o uso do Firefox. Ele se mostrou o navegador menos problemático nessa emissão, mas você pode usar o navegador de sua preferência. Você vai digitar no Google emissão passaporte. Tem esse link aqui do Google, obter passaporte. Então depois você vai clicar em iniciar e aqui ele já mostra, né? Já mostra os passos. Primeiro passo, reunir a documentação necessária. Segundo passo, preencher o formulário. Terceiro passo, pagar a taxa. Depois, agendar atendimento. Posteriormente, comparecer ao atendimento presencial. Depois, consultar no site, através do seu e-mail, se o passaporte está ok. E finalizar indo buscar o seu passaporte. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente na documentação necessária. Aí aqui, ele tem uma opção que você vai gerar a lista de documentos. Então, você vai clicar em gerar a lista de documentos, vai responder algumas perguntas. Se você é brasileiro, nascido no Brasil, se é estrangeiro, se é português. Então, vamos usar o básico aqui. Nacionalidade brasileira, nascido no Brasil. Aí ele vai perguntar, já teve passaporte emitido pela Polícia Federal? Se você já teve, eu acredito que você já sabe o procedimento. Eu vou focar aqui numa pessoa que nunca teve o passaporte. Vai clicar em nunca tive. Aqui ele está perguntando se você é um brasileiro nato ou naturalizado. Você vai responder, eu vou focar também aqui nos brasileiros natos, mas caso você seja um brasileiro naturalizado, você vai preencher. Então vou colocar aqui brasileiro nato. Aqui ele vai perguntar se você já mudou o nome. Isso aqui é bem comum nas pessoas que casam, né? Às vezes o homem ou a mulher faz aí a alteração do nome, pegando ali o sobrenome do seu cônjuge. Então, se você, depois de casamento ou por alguma questão legal, mudou o nome, você informa que já houve alguma alteração do seu nome
Se não, você informa que não houve. Você vai também informar a sua idade. Vou colocar aqui para um maior de 18 anos. E também vai dizer a sua idade, entre 18 e 70 ou mais de 70. Vai dizer também seu sexo, no meu caso aqui masculino, e vai dizer qual será a idade do solicitante no final deste ano. Vou preencher também. Então ele já diz aqui, com essas respostas, ele já diz aqui a lista de documentos. Pronto. Já fala aqui qual é a documentação necessária. Aí ele fala, a segunda via é aceita normalmente de um documento, como se fosse a primeira via. Em todos os casos, os documentos devem ser originais. Aí ele fala que um documento digital só será aceito se houver previsão legal, né? No caso de quem comparecer lá no local com a CNH digital do aplicativo é válido, porque é um aplicativo do próprio governo federal, certo? Então aqui, para mim, no caso, depois de responder essas perguntas, ele respondeu que eu preciso levar um documento que tenha o CPF válido, e aí, se tiver o CPF na carteira de identidade, para quem já tirou a nova, em que o número do CPF é o número do RG, vale. Quem tem uma carteira antiga, que tem o número do RG e o número do CPF separado, vale. Bem como você pode levar sua carteira de habilitação se você for habilitado, certo? Então você tem que levar um documento que tenha um CPF válido, um documento que lhe identifique, certo? Que diga quem você é, que esteja ali nome completo, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento. Ele também exige que você esteja regular com as obrigações eleitorais. Então, se você fizer esse procedimento e chegar lá, você tiver com algum problema eleitoral, vai ser negado a emissão do passaporte. Acontece muito de você não ter, por exemplo, votado na última eleição. Aí lá na hora vai ser rejeitado, mas você rapidinho pode ir ali e pagar a multa por não ter votado e eles já conferem lá no sistema e isso já é ok. Para o caso das pessoas que têm a obrigação de servir o serviço militar obrigatório, eles também vão checar se você está com alguma pendência e lá no momento eles podem solicitar outros documentos, tranquilo? Então, no geral, para saber a documentação é essa. Agora aqui a gente vai voltar para a parte da emissão em si. Você vai clicar aqui em preencher o formulário. O formulário é bem simples, né? E aqui ele recomenda o uso do navegador Firefox. Você vai clicar aqui em preencher formulário e vai ter aqui todo o passo a passo, né? É um formulário bem simples. Você vai colocar a parte de nome completo, a parte de sexo, inclusive tendo a opção, se tiver na sua documentação, sexo não especificado. Aqui você vai colocar a filiação e o sexo da pessoa, né? No caso aqui, ele não pede nome do pai e nome da mãe, ele pede a filiação. Se uma pessoa tiver registrado com 2 pais, 2 mães, enfim, o que for a sua filiação, você vai colocar aqui só o nome da pessoa e aqui você vai colocar aqui o sexo da pessoa. Tranquilo? Aqui vai ser a data de nascimento, certo? Aqui você vai colocar a sua raça ou cor, inclusive, se você não quiser declarar, não tem problema. E aqui você vai colocar o seu estado civil. Lembrando que seu estado civil tem que ser comprovado por alguma documentação, certo? Aqui você vai colocar o local de nascimento, como eu escolhi aqui que sou brasileiro nato, nascido no Brasil, ele vai perguntar o meu país, o estado e a cidade. Aqui no caso, se eu tiver mudado o meu nome, ele vai perguntar qual era o nome anterior e o motivo da mudança. Isso aqui se enquadra muito com o pessoal que teve algum tipo de mudança aí por casamento, certo? Avançando aqui, ele vai ter os dados do seu documento de identificação. Se você clicar aqui, ele vai dizer quais são os documentos de identificação que ele aceita. Então, você vai preencher todos os dados do documento de identificação. Aqui, você vai preencher o seu CPF. No caso do CPF responsável aqui, só é exigido o CPF do responsável
para menores, né, pessoas menores de idade. Aqui, a parte de certidão de nascimento. Quando é que vai ser exigida uma certidão de nascimento? Se for uma pessoa menor de 12 anos que não tenha um documento de identificação. Então, se for uma pessoa menor que não tem uma carteira de identidade, que não tem outro documento de identificação com foto, então você vai necessitar preencher esses dados da sua certidão de nascimento. Esse documento aqui é o passaporte anterior, se você está fazendo a renovação. No caso, se você nunca teve passaporte, você não precisa. Avançando aqui, ele vai pedir a sua profissão, né? Você vai listar aqui a sua profissão. Se no caso sua profissão não tiver listada aqui, aí você vai preencher com outras, certo? Outras profissões, e você vai digitar qual a sua profissão aqui, se não tiver listada na relação deles. Vai mandar um e-mail, né? Confirmar um e-mail, porque esse e-mail aqui é para você receber informações. Se o seu passaporte está pronto, se teve algum problema de emissão. E aqui você vai preencher os dados do seu endereço, inclusive com o telefone, certo? Avançando aqui, você vai conferir as suas informações, vai declarar que as informações estão corretas e que elas são válidas e vai enviar o procedimento, certo? É importante, quando você enviar aqui, vai ser gerado para você um número de protocolo, certo? É enviado um número de protocolo sobre esse formulário, que aí você vai usar aqui para o pagamento da taxa, que é de R$ 257,25 no momento da gravação desse vídeo, né? Estamos aí no dia 20 de junho de 2025. Então você vai clicar aqui, quero pagar a taxa, você vai clicar em gerar a taxa, aí ele vai pedir o número do protocolo, o CPF seu, de requerente. Se você estiver fazendo o preenchimento para um filho seu, você vai colocar o seu CPF aqui como responsável e vai digitar aqui a sua data de nascimento. E vai clicar em emitir guia de recolhimento da União, que é a GRU. Aí, como eu falei, você vai poder pagar essa taxa tanto no cartão, quanto no Pix, quanto no boleto. Tranquilo? Uma vez feito, você vai clicar em próxima etapa, aí vai clicar em paguei, consultar protocolo e agendar, aí vai clicar em agendar agora, vai clicar em OK, vai digitar o CPF da pessoa que está solicitando o visto e a data de nascimento, vai clicar em consultar e vai aparecer aqui no caso a opção de agendamento. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado você aí na emissão do seu passaporte ou de alguém que vai viajar com você, né? Eu já te peço que se inscreva no canal, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, né? Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas que também estão querendo viajar, a gente está aqui com uma série completa do zero até o final para a sua viagem dos Estados Unidos. Então, eu agradeço e até o próximo vídeo.